Olá, gente, aqui é a Lilian da Pontinho Papelaria. Eu estou aqui para mostrar para vocês como que eu iniciei o meu Bullet Journal. Bem, no vídeo anterior eu mostrei para vocês qual que é o sistema básico criado pelo Ryder Caro. Aqui eu vou mostrar para vocês como que eu evoluí desse sistema básico para algo que se adaptasse melhor para mim. Quando eu fui comprar, o meu caderno para fazer o Bullet Journal, eu realmente não encontrei em nenhum lugar um caderno pontilhado. Por isso que eu criei a Pontinho Papelaria. Esse caderno é no formato A4, estilo Moleskine, e ele é pautado como vocês vão ver no vídeo. Para falar a verdade, eu não vejo a hora de poder utilizar o meu próprio caderno, que é pontilhado, no melhor estilo Bullet Journal. Vocês podem encontrar na página do Facebook para vender, tanto em capa mole como em capa dura. Eu, particularmente, ainda prefiro a capa mole por ficar menos peso para carregar. Eu vou folhear para vocês desde agosto de 2016 até dezembro de 2016 o meu caderno e mostrar a minha evolução. Se esse vídeo for interessante para você, eu peço que você dê um like e se inscreva no canal. Se você tiver qualquer comentário, eu vou ficar muito feliz em saber. Por favor, escreva abaixo. Vamos lá? Então vamos começar. Como todo começo de Bullet Journal, ele inicia pelo índice. Vocês podem ver aqui que eu tenho até dezembro de 2016, já iniciei o meu 2017, mas isso fica para um próximo vídeo. Deixei 2 páginas para o meu índice e logo em seguida, geralmente, todos os Bullet Journals têm o que é chamado em inglês de key, ou português de legenda, que é como você vai colocar as atividades dentro do seu Bullet Journal. Ou seja, um pontinho para a tarefa, um X para a tarefa realizada, uma setinha quando você migra essa tarefa, um risco quando essa tarefa se torna irrelevante, você não vai mais fazer, uma bolinha quando é um evento, um tracinho para uma nota, e eu criei esse mais para uma tarefa espontânea, que ela foi realizada, mas não planejada. Aqui vocês veem o meu registro anual que eu fiz de agosto a dezembro, e aqui vocês veem que eu iniciei o meu Bullet Journal no dia 10 de agosto. Bem, inicialmente essa página estava em branco e eu iniciei aqui a lápis no estilo Ryder Caro, bem simples, mas à medida que eu fui evoluindo, eu quis ver o que tinha de mais para utilizar no Bullet Journal. Eu encontrei essa questão aqui, que é o acompanhamento das tarefas diárias, que é uma coisa que você quer fazer todo dia, mas não quer colocar no seu dia a dia aqui, para não ocupar a mesma coisa, a rotina diária da manhã. E isso aqui eu coloquei as leituras, livros que eu tenho em aberto, para uma coisa que eu senti necessidade, que eu gosto de ler bastante, alguns terminei, outros ainda não. Aqui foi quando eu comecei a tentar dar um pouco mais de cor para o meu Bullet Journal, mas ainda no mesmo sistema. E a partir desse dia, quarta-feira, foi quando eu iniciei, modifiquei mesmo como que eu utilizo o meu Bullet Journal com esse sistema de horas do dia. Isso eu encontrei no blog Borroberry, da Cara Baines, uma americana, que aliás eu recomendo. E isso daqui eu utilizei desde sempre. Aqui eu me inspirei nela, ela dá várias dicas, instruções para você personalizar o seu Bullet Journal. Nessa semana aqui, eu fiz antes de iniciar o dia a dia, eu fiz o registro semanal. Que isso é uma coisa que não está nas recomendações do Ryder Caro, mas é uma coisa que eu achei interessante no momento. Que é o quê? Antes de você fazer o dia a dia daquela semana, você faz um registro semanal, que é para você ver naquela semana tudo que você tem. E também coloca as tarefas principais daquela semana. Como eu apenas comecei o meu Bullet Journal, eu tinha bastante coisa em mente, então isso aqui foi útil, mas isso aqui nem tanto, vocês podem ver que eu não utilizei mais. Então aqui fiz minha semana de segunda a domingo em 2 folhas, tentei explorar um pouco mais a minha criatividade e não buscar referência em outros lugares. Terminei o mês, comecei em setembro, fiz o meu registro mensal agora, já que eu comecei todo mês. Fiz uma pequena decoração, já que era o mês da primavera. E aqui, uma coisa que eu gostei bastante foi de colocar em preto tudo aquilo que quando eu fiz esse registro eu já sabia, e em azul o que surgiu no meio do mês.
Isso daqui é uma coisa muito interessante que eu descobri lá no blog da Cara Bands, que aqui está como September Tracker, mas é aquele registro das atividades diárias, certo? Lá ela disponibiliza esse modelo para quem, né, se associa, o que eu achei muito interessante, já que, como o meu caderno não é pontilhado, né, dificulta um pouco fazer tudo isso. Essa outra questão aqui, o Brain Dump, uma coisa muito interessante que eu vi em outro lugar também, que é aquela coisa, quando você tem muita ideia na cabeça, não quer perder, muita informação, você quer anotar em algum lugar pra ter referência depois, né? E como também o Bullet Journal tem essa ideia de você não ter muitos papéis, muitos post-its, muitos cadernos, outros, eu achei muito interessante colocar isso daqui. Eu acabei já utilizando tudo esse, mas com certeza eu vou criar um novo no ano que segue. Aqui também segui a próxima semana. Gosto de colocar uma citação na semana, se eu encontro, se tem a ver. Essas 2 semanas, foi 2 semanas que eu fiquei só estudando, que eu tinha uma prova muito importante. Então, basicamente, não mudou muito Eu já meio que estabeleci ela previamente, porque eu não ia fazer outra coisa a não ser estudar. Aqui terminou o mês, né? Começou o primeiro. Segundo, aqui foi um evento que eu fui, né? Algumas ideias que eu gostei. Novo mês, novo registro mensal, novo acompanhamento das atividades diárias. Nesse mês, né? Eu sempre buscando novas coisas. Vi essa questão de você ter os seus gastos no próprio Bullet Journal. Meus gastos é uma coisa que faz, acho que uns 5 anos que eu registro no Excel. Eu achei que aqui seria um método, experimentei, vocês vão ver que eu só tenho mais um mês e depois não utilizei mais. Gratidão diária é uma coisa que eu também vi nas minhas pesquisas, achei interessante também pelo momento que eu tô passando. E comecei. Aqui vocês vão ver também que já estou num sistema mais simples, e aqui foi um momento que algumas anotações que eu precisei fazer, e algo que eu estava pesquisando. Aqui também, né, as tarefas mensais, uma citação para a semana e tudo simples. Aqui tem uma questão, né, eu estava vendo que as pessoas geralmente utilizavam as 2 páginas para fazer sempre uma semana fechada, de segunda a domingo. Mas, né, isso geralmente deixa um espaço inutilizado, pelo menos pra mim, que às vezes utilizo pouco de um dia ou às vezes muito. Supostamente isso daqui eu ia voltar algum dia e decorar, desenhar, mas, né, ainda não é o meu forte. Então, com o passar do tempo, eu parei de utilizar 2 páginas uma semana e fui seguindo. Em novembro, fiz um novo registro mensal. Fiz o meu novo registro acompanhamento das atividades diárias, o meu último gastos, não fiz mais. A gratidão diária eu expandi, gostei, até decorei. Isso daqui foi uma coisa que eu vi também nas minhas pesquisas, né? O ano estava para terminar e o que você quer terminar antes de esse ano acabar. Geralmente era 17 antes de 2017. Mas, como só faltava 2 meses e eu me conheço, eu falei, nossa, é muito, então eu só fiz 7, mas mesmo assim, dessas 7 atividades que eu planejei, só consegui finalizar 3. Tudo bem, ainda fica para agora 2017. Então, comecei um novo mês. Podem ver que o meu colorido é simplesmente das horas do dia, que isso é uma coisa que eu gosto de acompanhar, colocar atividade e colocar a hora do dia que eu fiz. Né? Isso é uma coisa que a Cara Dance, por exemplo, ela, pelo que eu entendi, ela faz geralmente na noite anterior o seu planejamento, mas pode ser também na manhã do dia, que você coloca as atividades que você já sabe e vê quais as horas que sobram no dia para você fazer tarefas extras, aquelas que estão por exemplo, nas tarefas para o mês. Aqui, aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu fui reviajar, fui para o Rio de Janeiro, num evento de dança de West Coast Swing, e nessa semana esses dias eu não tinha muito o que acompanhar. Então, do dia 10, eu só fui escrever de novo o dia 16.
Como vocês podem ver, eu só usei metade da folha. Eu tentei, né, desenhar, mas ainda não é o meu forte. Quem sabe eu ainda volto aqui pra completar. Essa semana eu não decorei nada, não consegui acompanhar minhas horas do dia. Foi uma semana corrida porque eu já fui viajar. Do dia 23, eu só fui escrever de novo no dia 28. Bem, aqui vocês podem ver que tá mais decorado, né? Eu tive algum tempo, eu gosto de fazer isso quando eu tenho tempo, mas realmente não é a minha prioridade. Como vocês podem ver, eu geralmente deixo o dia mais simples. E, querendo ou não, dezembro é o meu mês. Então aqui em seguida, fiz o registro mensal, fiz o meu acompanhamento das atividades diárias e coloquei as tarefas a fazer no mês. Gratidão diária. Continuo fazendo isso, é algo que eu gosto realmente. E aqui a única coisa que eu desenhei e decorei mais foi o meu aniversário, dia 5 de dezembro. E é isso. Terminei o mês em 4 páginas, basicamente, e deixo vocês com a citação que eu terminei o ano. Você precisa de nada para ser feliz, mas de algo para ficar triste. Espero que vocês tenham gostado. Lembre-se, dê um like no vídeo, se inscreva no canal e curta a nossa página no Facebook. Lá estão disponíveis os nossos cadernos personalizados para Bullet Journal.